Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Grafos e Algoritmos Computacionais. Nossa aula passada nós abordamos uma série de conceitos introdutórios, desde a definição formal de grafos, o que seria o grau de um grafo, grafos regulares, grafos completos e uma série de outros conceitos. Então, nesta aula, iremos abordar alguns outros conceitos, dando continuidade, iniciando pelo conceito de grafo ponderado. Em seguida, veremos o que vem a ser isomorfismo entre grafos. Depois abordaremos o conceito de subgrafos. E, por fim, num quarto momento, iremos ver conceitos relacionados à conectividade em grafos e caminhos, certo? Um grafo ele é dito ponderado se existe um peso, certo? Um valor numérico associado às suas arestas. Então, para esse exemplo da figura, nós temos um grafo contendo 5 vértices e perceba que existem pesos associados às arestas, né? Então, a própria matriz de adjacências ela pode ser ajustada. Lembre que na aula passada vimos que os elementos da matriz seriam 1, caso existisse uma aresta entre o elemento linha com o elemento da coluna da matriz, e seria 0 se não existisse uma aresta ou arco conectando esses dois vértices. No caso de uma matriz de adjacência para um grafo ponderado, basta substituir o 1 pelo próprio peso associado à aresta, certo? E no caso dos grafos ponderados, eles servem para representar uma série de situações. Por exemplo, quando a gente tem um grafo representando um conjunto de cidades e os pesos representam as distâncias entre as cidades, certo? E aí nós podemos utilizar esse grafo ponderado para representar uma série de situações, certo? O segundo conceito a ser visto nessa aula é o conceito de isomorfismo. Então, nós dizemos que dois grafos G e H são ditos isomorfos se existir uma relação de correspondência de 1 para 1 entre os seus vértices e suas arestas, de forma que as relações de incidência elas são preservadas. Isto é, a gente pode visualizar dois grafos que são visualmente diferentes, mas que pode existir uma maneira de você redefinir os vértices de um grafo de acordo com os vértices do outro grafo e de forma que as relações de incidência elas vão ser preservadas. Então, por exemplo, nesse exemplo nós temos aqui representações visuais diferentes, mas que se você observar, pode existir uma forma de você definir um isomorfismo entre esses dois grafos, e eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco como seria isso, de forma que as relações se mantêm, certo? Então, por exemplo, existe um isomorfismo quando os grafos, muito embora eles sejam diferentes graficamente, mas as propriedades dos grafos são iguais. Por exemplo, nesse grafo 1, percebam que nós temos 4 vértices e temos 6 arestas. Se você tiver no segundo grafo uma quantidade diferente de vértices ou uma quantidade diferente de arestas, então isso já descaracteriza o isomorfismo, porque o isomorfismo ele preserva as propriedades do grafo, certo? E não apenas o número de vértices e o número de arestas, mas também os graus dos vértices, a relação de vizinhança entre os vértices. Então vamos ver aqui um exemplo para poder visualizar melhor. Então aqui neste primeiro exemplo nós temos dois grafos, eu estou nomeando aqui de G1 e um grafo G2, certo? Visualmente eles são grafos diferentes, mas se você observar eles mantêm algumas propriedades. Por exemplo, os dois possuem 8 vértices e possuem também a mesma quantidade de arestas. Muito embora aqui os rótulos dos vértices sejam diferentes, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3 até o 8 e aqui a gente tem o A até o H, certo? Então, para definir o isomorfismo entre dois grafos, é necessário definir uma função que ela vai justamente fazer esse mapeamento dos vértices de um grafo para os vértices do outro grafo. E de forma que se existir uma aresta IJ no primeiro grafo, essa aresta ela existe se somente se existe uma arefa f de i e f de j no segundo grafo. Ou seja, é necessário realizar o mapeamento dos vértices e também das arestas utilizando essa função, certo? Então, para esse grafo, isso pode ser visualizado da seguinte forma.
podemos definir essa função f de forma que o vértice 1 ele vai ser mapeado para o vértice G, no segundo grafo, o vértice 2 ele é mapeado para o vértice E, o vértice 4 H e assim sucessivamente. E se você observar, por exemplo, no primeiro grafo, nós temos que o vértice 1 ele é adjacente ao vértice 2, ao vértice 4 e ao vértice 5. Então, como o vértice 1 ele é mapeado para o vértice G, a gente tem que observar também se os vértices adjacentes a G, eles são adjacentes também no outro grafo, certo? Se existe esse mapeamento. No grafo 2, o vértice G ele é adjacente a C, a E e a H. Então, é necessário verificar se essa relação de adjacência ela se mantém no outro grafo. Então, por exemplo, aqui a gente tem que o G representa o vértice 1. Então, nós temos que o 1 ele tem que ser adjacente ao 2, ao H e ao 4. Então, o C ele representa aqui, de acordo com essa função que foi definida, ele representa o vértice 5. E nós temos que o vértice E é representado pelo vértice 2 no outro grafo. Então, percebam que nós temos no grafo 1 um adjacente a 2, 4 e 5. G2, nós temos que o vértice G, que é o vértice mapeado, utilizando essa função, ele é adjacente ao E, que representa o 2, ao C, que representa o 5, e ficou faltando aqui o vértice 4. Então, percebam que a relação de adjacência ela se mantém da mesma forma as propriedades do grafo. Então, por exemplo, o vértice 1 ele tem grau 3, então o vértice que vai ser mapeado para o outro grafo, ele também tem que ter o mesmo grau, as relações de vizinhança têm que se manter. Então, percebam que o isomorfismo ele garante isso. Muito embora visualmente possam parecer grafos diferentes, quando existe essa relação de isomorfismo, as propriedades do grafo elas se mantêm, certo?